Muito bem, então aqui em continuidade a esse assunto aqui, contábil e tributário, nós vamos falar aqui um pouco sobre o cruzamento de informações do fisco. Então nós vimos até então, nós falamos sobre os documentos contábeis obrigatórios, falamos sobre os livros fiscais obrigatórios, falamos sobre a apuração dos impostos. Agora eu vou falar um pouco mais sobre outras obrigações acessórias que a sua empresa tem e por fim vamos falar como é que o fisco cruza tudo isso. Então, a empresa ela é obrigada a entregar uma série de obrigações que nós chamamos de acessórias. Por que são acessórias? Porque não são obrigações principais. A obrigação principal seria o recolhimento do imposto, a escrituração dos livros e tudo mais. A obrigação acessória são esses documentos que o fisco criou, que na verdade, para você ter uma ideia, lá no passado, há 15 anos atrás, o fisco, nós dávamos a documentação para ele em papel e ele tinha que lançar isso num sistema dele, que ele era praticamente um dos poucos que tinha sistema, lançava lá e em cima disso ele conseguia fazer as análises devidas. Hoje, um contador, ele faz toda essa informação pronta para o fisco e dá essa informação mastigada para o fisco fiscalizar. E o fisco só tem que fazer o cruzamento dessas informações. Nós temos hoje uma infinidade de obrigações acessórias criadas pelo fisco. E a cada dia parece que ele vai criando mais, para ele ter mais controle sobre a vida das pessoas, para que ele possa entender se algo está errado ou não. Então ele controla, por exemplo, no caso das empresas, controla o valor dos impostos que são pagos, o valor do faturamento que as empresas têm, as notas fiscais que foram emitidas, as notas fiscais que foram compradas, os serviços que foram prestados por elas e foram tomados por elas, o valor de imposto de renda retido na fonte, de prestadores de serviços, de funcionários, os valores de INSS, os valores de FGTS, os valores de INSS retidos de terceiros. O valor pago por cartão de crédito é informado pelas empresas prestadoras de serviços de crédito. O valor movimentado nas contas é informado pelas empresas bancárias. O valor tomado de empréstimos também é informado pelas empresas bancárias. Os veículos que são vendidos são informados pelas fábricas ou pelas concessionárias de veículos. Os imóveis que são movimentados nos cartórios são informados pelos cartórios nessa obrigação acessória. Os valores recebidos de locação são informados pelas empresas que têm que administrar as locações. Os valores pagos de despesas médicas são informados tanto pelos médicos como pelas empresas operadoras de planos de saúde, como pelos hospitais e pelas clínicas. Isso engloba também, as empresas que prestam serviços como, por exemplo, fisioterapia, serviços que são envolvidos com a área médica em geral, são serviços também que têm que ser informados também. Os dentistas têm que informar também a informação relativa a isso. Gente, é uma infinidade de obrigações acessórias que são informadas por diferentes pessoas jurídicas, pro fisco. E essas obrigações acessórias vão cair num único lugar, que é um grande sistema que o fisco tem, com computadores de altíssima geração, e esses computadores, eles acabam trazendo para o fisco toda a informação necessária para o fisco poder ter o controle do que está acontecendo. Eu tenho até um vídeo, eu vou postar aqui no módulo, nesse módulo aqui, esse vídeo que fala um pouco mais sobre esses computadores. É um vídeo de uma reportagem que eu contribuí com essa reportagem e deu a informação baseada aí para a Rede Globo que fez essa reportagem para poder correr atrás de como é que o fisco estava fazendo o cruzamento de informações do imposto de renda. Essa reportagem, apesar de ser de 2 anos atrás, é uma reportagem que já mostrava ali o que o fisco estava fazendo. Agora você imagina que o fisco já avançou ainda mais. E isso mostra claramente o cuidado que você precisa ter. Então, tudo isso cai no sistema e o fisco tem todo o seu cruzamento de informações lá. Então, quando ele vai, por exemplo, fazer uma fiscalização de uma empresa, ele praticamente já tem informação. O que nós temos hoje de situações que estão ocorrendo com as empresas? As empresas não declaram faturamento condizente com aquilo que elas vendem de cartão de crédito. Então elas recebem cartão de crédito lá. Por exemplo,
100 mil reais por mês e estão declarando um faturamento de 60 mil. O fisco só manda um comunicado para elas, olha, o seu faturamento está incorreto porque nós temos a informação do seu cartão de crédito movimentado, nesse ano foi de 1 milhão e 200 mil reais e o seu faturamento declarado foi de 600 ou 700 mil reais. Existe aqui uma diferença. Nós estamos dando oportunidade para você de regularizar. Aí se você não regularizar, vai vir uma multa específica. Em alguns casos já vem um auto de infração, mas o próprio fisco já entende que se ele dá o auto de infração em tudo que ele poderia dar o auto de infração, ele acaba tornando meio que inoperante as empresas. Porque imagine, nesse caso específico, poderia ser lavrada uma multa que varia de 75% a 300% sobre o valor da operação não declarada. Então, ou seja, o risco é muito grande. Não estou falando sobre o valor do imposto, sobre o valor da operação não declarada. Se for 300 mil reais, no mínimo a multa seria de 200 mil reais, aproximadamente. E poderia chegar, inclusive, até mesmo 900 mil reais. Imagina, a pessoa deixou de declarar 300 mil reais e vai pagar uma multa de 900 mil reais. Inviabiliza qualquer tipo de negócio. Só que o fisco está controlando tudo. Já se sabe que o fisco está preparando as declarações de imposto de renda dos contribuintes para que elas já venham semi-prontas, com as informações para você só confirmar se essas informações são essas mesmo ou não. Então você precisa tomar muito cuidado. O cruzamento de informações do fisco é o maior gargalo tributário que as empresas têm hoje, porque é onde está o maior risco existente nas empresas, porque tudo hoje é controlado pelo fisco. E na ponta da execução de todo esse trabalho tem uma pessoa que é o contador, que nós vamos falar ainda dentro desse módulo para você entender o papel do contador, a importância desse profissional para a sua empresa, tá bom? Então, fique claro sobre a importância de você pensar um pouco quando você for fazer algo errado, algo que pode te prejudicar do ponto de vista tributário, por conta de saber que o próprio fisco já sabe que algo pode estar errado com a sua empresa com essa informação que ele dispõe e o cruzamento das informações disponíveis, tá bom? Aguarde um pouco mais no próximo vídeo.